Há dores que chegam sem pedir licença. Entram na casa da alma como uma visita indesejada, trazendo consigo um peso que parece maior do que podemos carregar. Marco Aurélio lembrava: a dor não é insuportável nem interminável, se a lembrares de seus limites. Até mesmo a tristeza, quando olhada de frente, mostra que tem bordas, que tem um fim. O problema é que, quando ela se prolonga, faz parecer que é eterna. E nesse engano, acabamos esquecendo da força que sempre esteve. A tristeza não é inimiga, mas também não pode ser dona da nossa vida. Os estoicos não ensinavam a negá-la, mas a transformá-la, porque a dor, quando aceita e examinada, pode se tornar aprendizado. Sêneca dizia: a dor é leve, se a opinião não a aumenta. E aqui está a chave: não é a dor em si que nos aprisiona, mas o peso que colocamos sobre ela. O modo como julgamos o que nos acontece pode multiplicar ou reduzir a ferida. Imagine a tristeza como uma sombra. Ela cresce quando ficamos parados, imóveis diante do que nos fere. Mas quando nos movemos, quando caminhamos, ela diminui atrás de nós, porque a sombra só tem força quando esquecemos que o sol ainda brilha. E a vida, em meio ao cinza, sempre guarda brechas de luz. A verdadeira sabedoria está em não fugir da dor, mas aprender a caminhar com ela. Porque o que nos abala não é o golpe em si, mas a maneira como o interpretamos. E quando conseguimos enxergar a tristeza como passageira, como parte do que significa ser humano, descobrimos dentro de nós um poder que nada pode apagar. A primeira lição estoica diante da tristeza é a aceitação. Parece simples, mas talvez seja o passo mais difícil. Nossa mente, quando ferida, busca resistir, lutar contra aquilo que já aconteceu. E essa resistência não cura, apenas prolonga a ferida. Marco Aurélio escrevia: o que acontece a qualquer homem, pode acontecer a ti. Aceita-o como parte da ordem natural. Há uma serenidade profunda nessa frase. Ela nos lembra que a dor não é um erro do caminho, mas parte dele. Quando aceitamos, não significa desistir ou nos conformar com a tristeza. Significa olhar para ela sem máscaras, sem aumentar o peso que já existe. A neurociência confirma o que os estoicos já intuíram. Quando aceitamos conscientemente a dor, reduzimos a ativação da amígdala, a parte do cérebro responsável pela ansiedade e pelo medo. Em outras palavras, a aceitação não elimina a dor, mas a torna suportável. Pense na vida como um rio. A dor é como a correnteza forte. Se lutamos contra ela, nos cansamos, nos afogamos, perdemos o fôlego. Mas quando aprendemos a fluir junto, sem resistência, descobrimos que podemos atravessá-la. O esforço deixa de ser contra o inevitável e se torna um movimento de sabedoria. Aceitar não é fraqueza, é o contrário, é coragem. É força silenciosa que olha para o inevitável e diz: você pode passar por mim, mas não me destruirá. Porque o que nos define não é a dor que sentimos, mas o que fazemos com ela. A segunda lição dos estoicos diante da tristeza é talvez uma das mais libertadoras. Aprender a separar o que realmente aconteceu daquilo que pensamos sobre o que aconteceu. Epicteto dizia: os homens não se perturbam pelos acontecimentos, mas pelas opiniões que têm deles. Essa frase é como uma chave que abre uma prisão invisível, porque muitas vezes não é o fato que nos destrói, mas a história que contamos sobre ele. Um mesmo acontecimento pode ser visto de 1000 formas diferentes. Para uns, uma perda é o fim. Para outros, é um recomeço. Para uns, uma ofensa é uma ferida. Para outros, é apenas o reflexo da fraqueza alheia. A dor não está no fato cru, está no julgamento que criamos sobre ele. A interpretação é como uma lente. Se a lente está suja, tudo parece mais escuro do que é. Os estoicos treinavam esse olhar constantemente. Ao se deparar com a dor, eles buscavam desfazer o peso dos julgamentos. É como se perguntassem: o que realmente aconteceu? E o que minha mente está acrescentando a isso? Esse pequeno exercício abre espaço para enxergar a diferença entre realidade e exagero emocional. Quando começamos a perceber essa separação, a tristeza perde parte de sua força. Não desaparece, mas diminui. É como remover pedras que você mesmo colocou na mochila que carrega. O fardo não deixa de existir, mas já não é tão pesado. E nesse espaço que se abre, a mente encontra clareza.
Separar fato de interpretação é escolher não ser refém da própria narrativa. É recusar-se a viver escravizado por pensamentos que aumentam a dor. E é nesse espaço de lucidez que começa a verdadeira liberdade emocional. Marco Aurélio lembrava: tudo passa, até a lembrança do que hoje te dói se apagará. Essa frase é um bálsamo para quem sente que a tristeza é eterna, porque a verdade é que nada nela dura para sempre. A dor, quando parece infinita, é apenas uma sombra que se alonga por um instante, mas que inevitavelmente se move com o caminhar do sol. O tempo tem um poder silencioso de dissolver o que parece insuportável. Assim como marcas na areia desaparecem com o movimento da maré, as dores que hoje parecem intransponíveis vão se apagar. Não de uma vez, não de forma brusca, mas em um ritmo quase imperceptível. E justamente por isso, o tempo exige confiança. É preciso acreditar que cada dia que passa trabalha a nosso favor, mesmo quando parece que nada muda. Os estoicos não viam o tempo como um inimigo que leva tudo embora, mas como um mestre que ensina que cada dor também tem fim. A tristeza é uma visita, não uma morada. Se a recebemos com calma, ela parte mais cedo. Se a combatemos, ela permanece mais tempo. Confiar no tempo é entender que o que hoje nos parece insuportável, amanhã será apenas lembrança, e depois, talvez, apenas uma lição leve. Por isso, usar o tempo como aliado é aprender a caminhar, mesmo que os passos sejam pequenos. É registrar os avanços, ainda que discretos, como quem marca no diário as pequenas vitórias invisíveis. Uma noite de sono melhor, um pensamento menos pesado, um instante de serenidade em meio ao caos. Essas pequenas marcas são provas de que o tempo está trabalhando em silêncio. E assim, dia após dia, o tempo vai abrindo espaço dentro da alma, transformando a dor em cicatriz e a cicatriz em sabedoria. O tempo não apaga quem somos, apenas nos ajuda a carregar a vida com mais leveza. A tristeza, quando aceita, pode se tornar mais do que um peso. Pode se tornar combustível. Os estoicos acreditavam que a dor não precisava ser um fim, mas uma passagem, uma oportunidade de crescimento que nenhum conforto poderia oferecer. Cleanto de Assos dizia que a adversidade era como o vento. Em vez de apagar a chama, fortalecia-a. É assim que a dor pode ser transformada em coragem, em virtude. A vida nos testa em momentos que não escolhemos. E a tristeza, muitas vezes, é um desses testes silenciosos. Ela nos coloca diante da nossa vulnerabilidade, diante da sensação de impotência, diante do vazio, mas é justamente nesse espaço de fragilidade que podemos encontrar uma nova força. Porque a dor é bruta, mas também é moldável. O que fazemos com ela define se ela será uma prisão ou uma ponte. Transformar dor em força moral não é negar o sofrimento. É olhar para ele e dizer: mesmo assim, eu continuo. É transformar lágrimas em aprendizado, perdas em recomeços, quedas em novos caminhos. Cada vez que resistimos ao peso e seguimos adiante, mesmo com passos curtos, a tristeza deixa de ser inimiga e passa a ser mestre. Na prática, isso pode significar usar o sofrimento como impulso. Alguém que foi traído pode escolher não se fechar, mas aprender a cultivar relações mais autênticas. Alguém que sofreu uma perda pode usar a saudade como inspiração para viver de forma mais consciente, honrando a memória de quem partiu. A tristeza deixa de ser apenas dor e se torna uma centelha de transformação. Assim, a dor não nos define, mas nos lapida. Ela não é apenas o que nos fere, é também o que nos convida a nos erguer mais fortes. No silêncio das dificuldades, nasce uma força que não se aprende nos dias fáceis. E essa força, discreta e profunda, é a verdadeira vitória sobre a tristeza. A tristeza tem um instinto perigoso, o de nos empurrar para dentro de nós mesmos, fechando portas, trancando janelas e apagando as luzes do mundo. Quando a dor pesa, o silêncio parece refúgio, mas muitas vezes se transforma em prisão. Os estoicos sabiam que a solidão prolongada alimenta a sombra da tristeza, enquanto a vida compartilhada pode iluminar até os corredores mais escuros da alma. Sêneca lembrava: ninguém pode viver feliz se olha apenas para si. O sofrimento se multiplica quando é guardado em segredo.
quando é ruminado sem saída, mas ele se transforma quando é tocado pelo calor da presença de alguém, pelo simples gesto de uma conversa sincera, pelo acolhimento de um olhar que não julga, apenas acompanha. Não se isolar da vida não significa fugir da dor com distrações superficiais. Significa manter vínculos reais, mesmo que pequenos, mesmo que discretos. Uma caminhada com um amigo, uma conversa honesta, uma partilha silenciosa de companhia. São fios de vida que impedem que a tristeza se torne um muro intransponível. O peso da dor pode parecer intransferível, e de fato é. Mas isso não significa que precise ser carregado em completa solidão. A presença do outro não elimina o sofrimento, mas o torna menos sufocante. Quando não nos isolamos, lembramos que somos humanos, feitos de conexões, sustentados por laços invisíveis que nos recordam de nossa própria humanidade. A vida continua, mesmo quando o coração parece paralisado. E escolher não se isolar é aceitar que o movimento da vida, pouco a pouco, devolver cor aos dias cinzentos. A tristeza não precisa ser vencida sozinha, porque o simples ato de permanecer em contato com a vida já é, por si só, um gesto de superação. Há dores que parecem infinitas, há tristezas que se instalam como se fossem permanecer para sempre, mas Marco Aurélio nos lembra: logo estarás morto, como todos os homens. Por que não usar o tempo que resta com dignidade? A brevidade da vida é um sopro que nos desperta para o essencial. O tempo que hoje parece pesado demais, amanhã já será lembrança distante. E o que parecia insuportável se dilui como marcas apagadas pela maré. A tristeza, quando vista em perspectiva, se mostra pequena diante da vastidão do tempo. Nada dura para sempre, nem a alegria desmedida, nem a dor profunda. Essa consciência não anula a tristeza, mas a coloca em proporção. Ajuda a perceber que o fardo não é eterno, que até a noite mais longa tem seu fim no nascer do sol. Exercer essa lembrança é mais do que filosofia, é prática concreta. Escolher um gesto, ainda que pequeno, que dê sentido ao dia. Caminhar, escrever, ajudar alguém, criar algo. Cada ato torna-se uma resposta ao tempo que nos é dado. Como se disséssemos: ainda que doa, não desperdiçarei meu agora. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam. Quando damos significado a uma ação, em meio à dor, ativamos áreas cerebrais ligadas à motivação e o propósito é uma das forças mais potentes contra o peso da tristeza. Lembrar da brevidade da vida não é um convite ao desespero, mas à intensidade lúcida. É reconhecer que o tempo escorre rápido demais para ser enterrado em mágoas, que cada dia perdido na prisão da tristeza é um dia que não volta, e quando essa lembrança se instala, a dor não desaparece de imediato, mas perde a pretensão de ser dona de tudo. Ela se torna apenas uma parte da vida, e não a vida inteira, porque viver em consciência da brevidade é também aprender a valorizar cada instante, mesmo aqueles que ainda carregam lágrimas. A tristeza pode chegar como uma sombra que se estende, pode pesar como se fosse eterna, mas ela não é quem você é. Ela é apenas uma passagem, um estado que não precisa aprisionar sua alma. Marco Aurélio lembrava: o obstáculo se torna o caminho. A dor, quando acolhida com serenidade, pode se transformar em solo fértil para a força. Musônio Rufo nos ensinava que suportar a dor era o mais nobre dos treinos filosóficos. Não porque o sofrimento seja algo a ser celebrado, mas porque é no enfrentamento dele que descobrimos a profundidade da nossa resistência. Cada noite pesada, cada silêncio cheio de lágrimas, pode se tornar lição. Não por negar a dor, mas por atravessá-la com coragem. Superar não significa apagar. Superar é aprender a caminhar com a tristeza até que ela perca o peso e se transforme em clareza. É continuar mesmo quando tudo pede que você pare. É confiar que, no tempo certo, o que hoje fere será memória de crescimento. E é nesse ponto que a filosofia estoica se revela viva. Você não precisa se libertar da tristeza para seguir. Precisa apenas não entregar a ela o trono da sua mente. Caminhar mesmo em passos pequenos já é vitória. Se este vídeo falou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo reflexões que unem o estoicismo à vida prática.
Deixe também seu comentário compartilhando como você lida com a tristeza e quais lições estoicas mais ressoam no seu coração. Porque juntos, nesse caminho de reflexão, podemos transformar dor em sabedoria e sombra em força.